O assunto da aula é boa tarde, me chamo Camila e eu sou voluntária do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo Uberaba e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto de educação, o EduCast, com as nossas aulinhas de matemática. O assunto da aula de hoje, razão e proporção. Mas antes de começar com o conteúdo desta aula, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo e ativarem o sininho para receberem as notificações das nossas próximas aulas. Como de costume, sempre iniciamos as nossas aulinhas com as respostas dos exercícios propostos da aula anterior. A aula anterior foi sobre multiplicação e divisão de números racionais. Essa aula já se encontra na playlist do nosso canal, então se você ainda não assistiu, corre lá para dar aquela conferida. Então temos o seguinte exercício: efetue a divisão dos números racionais abaixo. Aqui a gente tem essa pequena equaçãozinha. Para a gente chegar no nosso resultado final, é só a gente multiplicar cruzado. A gente vai pegar o 45, vai multiplicar por 3 e o 62 multiplicar por 6. Então, aqui, fazendo o segundo passo, a gente copia o primeiro termo e já sabemos que vamos multiplicar e a gente inverte o segundo termo. E aí, se vocês repararem para ver, vai dar realmente o 45 vezes o 3 e o 6 vezes o 62, a multiplicação cruzada. E o resultado final é esse, 135 por 372. Já no exercício 2, foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade de funcionários de uma determinada empresa. E aí a gente sabe que nessa entrevista a gente tem os seguintes dados: que 1/4 dos homens tem o ensino médio completo, 2/3 das mulheres têm ensino médio completo, e entre todos que têm o ensino médio completo, a metade são homens. Então, a gente tem que ficar de olho nesses 3 dados que o enunciado do exercício nos trouxe. De posse desses dados, a gente vai fazer o quê? A gente vai equacionar e a gente vai conseguir encontrar a fração que representa o número de homens em relação ao número total de funcionários. E aí, sendo assim, depois a gente só vai precisar substituir na equação. E aí a gente vai achar que a fração em relação ao total é a alternativa E, que é 8 sobre 11. Já no exercício 3, a gente tem que, para uma temporada de corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser 100 kg de gasolina. Então, aqui a gente já vai ficar de olho nos dados. Então, a questão já está nos informando que a gente tem uma massa de gasolina de 100 kg. Outro dado que esse enunciado nos fornece é a densidade, que é 750 gramas por litro. Então, de posse dessas informações, a gente sabe que o carro consumiu 4 décimos, ou seja, 40%, 0,4 da gasolina do tanque. Então, a gente já tira esse 40 do 100. Então, a gente sabe que ficou 60 quilos. A equipe reabasteceu com a terça parte do que sobrou. Então, é 1/3 de 60 quilos. A gente vai encontrar 20 quilos. E aí, a gente vai calcular o volume com a regra de 3. E com essa regrinha, a gente vai chegar a 0,75x é igual a 20. E aí, a gente vai ter a nossa resposta final, que é a seguinte fração: 20 sobre 0,75. Se seguirmos esses passos, conseguimos claramente chegar à resposta final. Bom, mas agora vamos começar com o conteúdo da aula em si. Razão e proporção. A gente sabe que razão e proporção elas estão intimamente ligadas. E a razão está relacionada com o conceito de divisão. Então, a gente costuma dizer que a razão entre os números A e B é o quociente, ou seja, é sempre o resultado de 2 números, A sobre B. Então, a gente pega aqui um exemplo. A razão entre os números 20 e 5. Então, vamos supor que onde está o A, a gente vai colocar o 20 e onde está o B, a gente vai colocar o 5. Então, a razão entre os números 20 e 5 é só a gente dividir 20 dividido por 5, que vamos chegar ao número 4. Então, 4 é a razão entre 20 e 5. Viu como não é nem um bicho de 7 cabeças? E já a proporção, ela é uma igualdade entre razões.
Então, duas razões elas são proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da divisão da segunda. Então, aqui a gente tem A sobre B, que é igual a C sobre D. Então, vamos pegar um exemplo para facilitar um pouco essa teoria. Então, a gente vai observar a proporção entre as duas razões. Então, aqui a gente tem 4 sobre 2, que é igual a 12 sobre 6. Então, se a gente pegar 4 e dividir por 2, que número que a gente acha? 2. E se a gente pegar o 12 e dividir por 6, que número que a gente acha? 2 novamente. Então, a gente pode perceber que são iguais. Então, é o mesmo resultado. Então, aqui a gente chegou à conclusão que é uma proporção. Bom, e assim, esse era o conteúdo de hoje e aqui eu vou deixar mais exercícios propostos. Então, a gente vai ter o exercício 1 e o exercício 2 para vocês tentarem colocar na prática a teoria que foi falada logo atrás. E aqui a gente também tem o exercício 3. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, é só entrar em contato com a gente por esse e-mail, educacãoesf@gmail.com. Note que não tem o cedilha e não tem nenhum acento. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, chega pra gente por esse e-mail que vamos ter o maior prazer em responder. Então, muito obrigada pela atenção e pela aula de hoje. Espero vocês na próxima.